Leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, eterno sumo sacerdote. Oh, leva-me à sala do trono, pra te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono, pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Bom estarmos na presença do Senhor, adorando o nome dEle, exaltando o nome do Senhor. Nós louvamos a Deus por esse dia, né? Hoje tá bom o tempo, graças a Deus. Esse dia nós passamos uns frios aqui, o povo tudo meio gripado, mas Deus é bom, né? Todo mundo bem agora, graças a Deus. Aleluia. Gostaria de abrir com os irmãos a palavra de Deus lá no livro de 1 Samuel, a partir do verso 1. Eu havia preparado uma outra palavra, mas ontem eu acordei, a senhora que eu abri o olho assim, o Senhor falou assim: Ana, Samuel? Amém, Senhor? Eu louvo a Deus por tudo que Ele tem feito e como Ele tem conduzido, né, tudo que Ele quer e da forma que Ele quer. E nós estamos aqui para obedecê-lo e ouvir a voz dEle. E eu sei que nessa noite o Senhor falará aos nossos corações grandemente. Amém? Vamos ler então 1 Samuel, a partir do verso 1. Houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, eframita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. E este homem subia da sua cidade de ano em ano para adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. E no dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava. Ainda mesmo que o Senhor houvesse deixado estéril. E a sua rival a provocava excessivamente para irritar. Portanto, o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. E então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Por que não comes? Por que estás com um coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? E após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente.
e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim lembrares da tua serva, não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios. Portanto, Ana só no coração falava, e os seus lábios se moviam, porém não se ouvia a sua voz nenhuma. Por isso, Eli teve ela por embriagada, e lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta-te deste vinho. Porém, Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas a tua serva por filha de Belial, da minha aflição é que tenho falado até agora. E então lhe respondeu Eli: vai em paz, e o Deus de Israel lhe conceda a sua petição que lhe fizestes. Amém? Até aqui. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra. Senhor, a tua palavra que ela é poder, ela é viva, a tua palavra é eficaz. Senhor, e tu sabes de todas as coisas, tu que sondas os corações, tu que conheces, Senhor, cada coração. Pai, nós nos colocamos aqui nesta noite diante do Senhor e clamamos que o teu Espírito, Senhor, ele venha de encontro com cada coração, com cada pessoa, Senhor, que entrou neste lugar, com cada pessoa que nos assiste, Senhor, mas em nome de Jesus, que o Espírito do Senhor, ele venha, Senhor, com tudo aquilo que o Senhor tem para fazer nessa noite, Pai, que os corações nessa noite sejam libertos, que haja restauração, que haja vida, que esse seja um tempo do mover do Senhor sobre cada vida e cada coração nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Hoje eu esqueci minha garrafa de água. Hoje é dia, Carol. Glória a Deus. Acredito que todo mundo conhece a palavra de Ana e Penina. E eu acordei de manhã, ontem, a hora que eu abri os olhos, o Senhor me fala sobre essa palavra. E eu falei: então vamos lá, Senhor, o que o Senhor quer falar aos nossos corações? A Bíblia nos conta a história dessas duas mulheres. Esse homem chamado Eucana, ele tinha duas esposas. E era muito comum naquela época, por conta que havia muitas mulheres que eram estéreis. E quando essas mulheres elas não podiam ter filhos, amparadas por uma lei, que chamava a lei de Hammurabi, se permitia que ele casasse com uma outra esposa, que ele tivesse uma segunda esposa, onde ele poderia ter filhos, para que assim a sua geração desse continuidade. E assim, a primeira esposa, ela se realizava com os filhos da outra. Nesse momento era para elas serem companheiras, andarem juntos, ser uma família só. E a Bíblia diz que Ana, ela não tinha filhos e que Penina tinha filhos. E havia uma tristeza no coração de Ana por ela não poder conceber e ter filhos. E a Bíblia diz, e ela é enfática em dizer, que Eucana amava Ana, mesmo ela não tendo filhos. Não era por conta dos filhos que ele não amava. A Bíblia diz que ele a amava. E todas as vezes que eles saíam de Ramá e eles iam até Siló para adorar o Senhor, isso eles faziam todos os anos. Eles iam para lá com toda a sua família para adorar ao Senhor, para sacrificar ao Senhor. Naquela época eles iam a pé, não tinha carro, não tinha... Eles demoravam um tempo para chegar lá. E todos os anos eles iam. E quando chegava lá, ele dava a oferta que ele levava para sacrificar. Ele dava uma parte para Penina, seus filhos e filhas. E para Ana, ele dava a porção dobrada. Ele dava a mesma porção que o primogênito recebia no Antigo Testamento.
da primogenitura. Então ela recebia a parte maior, ele fazia uma oferta maior ao Senhor pela vida dela. Mas nada que Eucana fazia trazia alegria no coração de Ana. E todos os anos eles subiam para adorar. E todos os anos Penina estava lá para zombar de Ana. Todos os anos ela fazia questão de afrontar Ana, porque Ana não tinha os filhos. Ali era o tempo onde eles iam agradecer ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tinha feito. E ali eles sacrificavam. E eles sacrificavam o animal, e parte do animal era sacrificado, e parte era feito um banquete. E a Bíblia diz que todos os anos Penina estava ali para afrontar Ana. E Ana chorava. E Eucana perguntava para ela: mas por que você não come? Por que você chora tanto? Né? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Eu faço tudo por você. Mas para Eucana estava tudo bem, estava tudo normal, porque ele tinha filhos. A geração dele estava garantida, ele teria uma continuidade. Ele não conhecia a dor do coração de Ana. Porque somente quem está passando por alguns problemas e algumas dificuldades, a dor e a tristeza, pela frustração, sabe como dói. E nós não sabemos medir a dor daquela pessoa. Nós não temos como medir a dor da pessoa. Somente a pessoa pode. Isso é algo que não cabe a nós, né? E Ana tinha uma dor profunda na sua alma. A Bíblia diz que ela tinha uma amargura no seu coração. Essa mulher, ela tinha um desgosto no coração dela, porque ela via tantas mulheres tendo filhos, e ali, aquela dentro da casa dela, que era para ser amiga dela, que era para caminhar junto com ela, agora afrontava, zombava dela. E na maioria das vezes, a nossa tristeza e as frustrações que nós temos vêm daquilo que nós não conseguimos ter, ou daquilo que nós não podemos ter, aquilo que nós tanto almejamos e nós não conseguimos realizar na nossa vida. E muitas vezes começa a causar frustrações, causa dores no coração das pessoas, causa angústia, e vão gerando sentimentos que vão deixando a pessoa amarga, com o coração amargo, e a pessoa, ela começa a ficar amarga também. Ela começa, muitas vezes, a ficar até uma pessoa, às vezes, meio até desagradável, porque se ela chega num lugar onde tem outras pessoas, e as pessoas estão felizes, ou se tiver ali, se fosse no caso, outras crianças, quando ela olhava aquilo para ela, não agradava o coração dela. Mas isso não significa que nós tenhamos que carregar essa dor. Nós podemos ter problemas, nós podemos ter dificuldades, sim, mas essas dores nós precisamos deixar aos pés do Senhor. Ainda que sejam difíceis, ainda que as frustrações venham, ainda que as dores venham, aquilo que nós não conseguimos realizar, ou que nós não conseguimos alcançar, nós precisamos deixar isso aos pés do Senhor, porque Ele é poderoso para fazer todas as coisas, Ele é poderoso para mudar todo o cenário da nossa vida. E passam os dias e os meses, e nada acontecia. Ana não engravidava. E hoje nós também podemos ver tantas pessoas que têm dificuldades, às vezes, em engravidar. Umas ficam tristes, outras conseguem lidar com essa situação, entendem a situação. Mas, às vezes, nós sentimos, com isso e com tantas outras coisas que acontecem na nossa vida, nós nos sentimos impotentes diante das circunstâncias ou dos problemas que nós temos. Ana tinha esse problema na vida dela, da gravidez. Existem outras pessoas que têm outros tipos de problemas e que elas não conseguem resolver e começam a ficar amarguradas, tristes, frustradas. Porque Deus me abandonou, porque Deus faz na vida do outro, porque Deus não faz na minha vida, porque Deus abençoa aquela pessoa e Deus não me abençoa. Eu estou indo na igreja, eu oro, eu busco a Deus, eu jejuo, por que não acontece na minha vida? E aí nós começamos a olhar para a vida do outro e a fazer uma comparação. E aí nós ficamos frustrados e decepcionados. E nós achamos que Deus nos abandonou, que Deus nos deixou, e que Ele não se importa conosco.
pelas dificuldades que nós estamos passando, e muitas vezes nós não conseguimos lidar com as nossas dores. Mas nós precisamos pegar as nossas dores e levar elas aos pés do Senhor, porque Ele pode mudar, Ele pode transformar, é Ele que vem, é Ele que tira essa tristeza de dentro de nós, mas nós precisamos ir até Ele, nós precisamos romper com algumas coisas que muitas vezes nos impedem. E todas as vezes que nós olharmos para uma situação onde nós ainda não conseguimos chegar, e se nós olharmos com esse olhar, puxa, a pessoa acabou de chegar, olha o que Deus já está fazendo na vida dela, olha como Deus está abençoando, olha quanto tempo eu estou aqui. Aí a gente começa a se posicionar como o filho pródigo, como o irmão mais velho. Ele foi lá, fez tudo errado, e agora o Senhor abençoa, dá tudo para ele, e para mim nada. E nós vamos causando feridas dentro de nós, e muitas vezes nós vamos alimentando isso e deixando que o inimigo entre dentro de nós, e essa vai virando uma raiz de amargura, e isso muitas vezes é muito difícil depois de tirar. Quantas doenças são causadas por conta de raiz de amargura? Penina, ela fazia questão de provocar Ana, de mexer na ferida de Ana. Ela sabia o que feria Ana, porque ela não se sentia amada por Eucana. Penina, ela tinha filhos de Eucana, mas ela não tinha o amor dele. Ela sabia que o amor dele era de Ana, e isso irritava ela, e isso deixava ela também ferida, isso também deixava o coração dela ferido. Só que ela insultava Ana, e a Bíblia diz que Penina tinha filhos. Então Penina gerava filhos para agradar Eucana e para provocar Ana. Ela gerava filhos para ela, para satisfazer o coração ferido dela. E quantas coisas nós também temos gerado, que não são a vontade de Deus, que é gerado na nossa alma, nas nossas dores, nas nossas frustrações, que é gerado nas nossas feridas, que não é gerado dentro da vontade de Deus. Quantas vezes nós estamos gerando coisas para nós sermos vistos, para nós sermos promovidos, para agradar pessoas, para satisfazer o nosso ego, para mostrar o quanto nós podemos, o quanto nós fazemos, o quanto nós temos talento. Fazemos para causar ciúmes, inveja. Eu posso, eu sei, eu sou melhor. Era isso que Penina fazia com Ana. Olha, eu posso gerar. Eu dou filhos para ele, você não. Era isso que ela fazia todo o tempo com Ana, saindo do propósito da vontade de Deus, e essa nunca foi a vontade de Deus. E Penina começava a fazer isso, e todos os anos Ana se sentia ferida quando ela subia, porque ela não tinha o que agradecer. Não que ela não tivesse outras coisas para agradecer, mas ela queria um filho. Quantas vezes nós estamos gerando na alma os nossos desejos, geramos a nossa vontade fora da vontade de Deus? Porque nós também temos um coração muitas vezes cheio de feridas, cheio de dores. Pessoas feridas geram na alma, aonde estão os sentimentos, e não em Deus. Penina tinha os filhos, tinha ciúmes, tinha sentimentos que ela gostaria que Eucana amasse pelos filhos que ela dava para ele, mas ela sabia que o coração dele era de Ana, e a alma dela também era ferida. Ambas tinham um coração ferido. Uma chorava e a outra insultava. Uma se vingava, e a vingança de Penina era engravidar
para humilhar Ana e tentar conquistar Eucana. Mas nada disso adiantava, porque o amor dele era por Ana. Quando nós olhamos para Penina, nós vemos que ela tinha suas motivações erradas. Haviam motivações erradas dentro do coração dela. E nós precisamos tomar cuidado com as motivações do nosso coração. O que tem nos motivado? O que nós fazemos no nosso dia a dia, na nossa vida secular, no nosso trabalho, na igreja, onde nós estamos, no nosso convívio familiar? Quais têm sido as nossas motivações? O que tem nos motivado a fazer coisas? Nós estamos fazendo para que o nome do Senhor seja glorificado, para que o reino do Senhor cresça, ou muitas vezes nós temos feito para sermos reconhecidos, para nos aparecer, ou para as pessoas olharem e falar, puxa, olha como ele é bom, como ela é boa. Ou nós temos feito muitas vezes para insultar as pessoas. Eu tenho, olha quanto eu posso. Penina tentava chamar a atenção com os filhos e mostrar para Eucana, eu sou melhor que ela, olha para mim, olha como a casa está cheia de filhos, ela não tem nada para te dar, eu tenho para te dar, eu te realizei, através de mim você é um pai, olha para mim. Mas os olhos de Eucana, eles estavam para Ana. E se nós não tomarmos cuidado, nós entramos pelo mesmo caminho que Penina entrou. Essa mulher não era feliz. E ela tentava ali agradar o marido, mas ele amava outra. E isso causava raiva. E às vezes nós também fazemos isso. Às vezes no nosso trabalho, na nossa casa, onde nós estamos inseridos. E às vezes nós tentamos fazer as coisas para que nós tenhamos um reconhecimento, ou às vezes nós fazemos as coisas para irritar as pessoas, para causar ciúmes. Às vezes a pessoa faz, eu vou lá e faço, falo assim, ó, eu faço melhor. Eu sei fazer melhor. O meu trabalho é melhor. Olha, a minha casa é mais bonita. Eu canto melhor. Eu prego melhor. Eu danço melhor, eu toco. Eu faço umas postagens assim, ó, do que eu estou comendo, da minha casa, para chamar a atenção, para as pessoas verem o quanto eu sou boa, o quanto eu tenho. E às vezes nós nos perdemos no meio do caminho com as nossas motivações, porque nós não entendemos o propósito maior do Senhor na nossa vida e nós estamos nos perdendo com as nossas dores, com as nossas aflições. Quantas vezes nós olhamos e às vezes a gente vê umas postagens, você fala, por que a pessoa faz isso? Quais as motivações do nosso coração? Por que muitas vezes nós fazemos algumas coisas? De quem nós estamos querendo chamar a atenção? E não estou falando que é pecado não, tá? Não é pecado postar, não é nada disso. Tudo depende. Por que nós fazemos? O que está ali no nosso coração? E eu entendo que se o Senhor me direcionou essa palavra, é porque o Senhor tem algo para curar os corações essa noite. Então, o que significa gerar? Gerar em Deus. Quando eu quero algo, quando eu desejo algo, dentro de mim eu estou gerando. Eu estou grávida. Todos nós temos um útero profético. Nós geramos coisas no mundo espiritual. Assim como uma mulher gera um filho 9 meses e um dia ele nasce, né? Às vezes nasce cesárea, outros normal. Mesmo sem saber, sem ver, nós sabemos que ali dentro tem uma sementinha e que vai crescer e que um dia vai nascer. Que 40 semanas tem que nascer. E
E quando nós estamos gerando em Deus, é a mesma coisa. Embora os nossos olhos não estejam vendo, nós não estamos tocando, nós não estamos pegando, mas nós estamos gerando. Nós acreditamos que vai nascer, que vai acontecer e que no tempo determinado vai vir a luz, as coisas vão acontecer. Então nós temos um útero profético e nós geramos isso também. Então nós precisamos gerar aquilo que está no coração de Deus. Talvez você tenha um desejo que a sua família seja restaurada, ou talvez você precise de uma casa, de um carro, você precisa, ou o Senhor já te falou, ou você tem o desejo de ter uma empresa, de se casar, de ter um filho. Nós precisamos gerar isso, nós precisamos gerar no mundo espiritual, nós precisamos começar a declarar e a entender que Deus é poderoso para fazer, ainda que os nossos olhos não estão vendo, mas nós estamos gerando e nós sabemos que uma hora virá a luz. E nós precisamos estar preparados para este tempo onde nós daremos à luz as coisas que são dos céus, as coisas que vão manifestar o reino de Deus. Então, se eu estou orando, eu estou pedindo, eu estou crendo, é porque eu estou gerando. E ali vai nascer a vontade de Deus em nós. Porque Deus coloca a vontade dele em nós. Existem muitas coisas que às vezes a gente fala assim: nossa, eu sou meia doida, por que eu estou pensando nisso? Isso é impossível aos meus olhos humanos. Eu não tenho como conseguir isso. Mas são os desejos do coração de Deus que Ele vai colocando dentro de nós, para que nós possamos começar a gerar, para que nós possamos começar a buscar. Para Ana era impossível ela ter um filho, porque ela era estéril. Mas Deus mudou a vida dessa mulher. Só que muitas vezes nós geramos na nossa alma, nós queremos coisas para mostrar para as pessoas que nós temos, que nós podemos, somos melhores, mais capacitados. Nós não queremos gerar as coisas do coração de Deus, porque nós achamos que o que nós queremos é melhor para nós. Mas Deus sabe o que é melhor para nós. Nós não queremos muitas vezes coisas para nós sermos felizes, para nós podermos viver aquilo que Deus tem para nós, mas nós queremos que as pessoas vejam, que as pessoas nos notem. Era isso que Penina queria. Ela queria ser notada por Eucana. Ela queria que ele olhasse para ela. E não que ela estivesse errada. O errado foi o posicionamento dela. O errado foi a maneira que ela se posicionou. E quando nós nos posicionamos dessa forma, nós causamos feridas dentro de nós. Porque quando as coisas não acontecem, aí nós ficamos frustradas. Com certeza Eucana não agradava do que ela fazia com Ana, mas ela continuava fazendo. Ela não mudou o posicionamento dela, porque ela queria aquele lugar. Nós precisamos muitas vezes parar e rever os nossos posicionamentos. Por que nós fazemos algumas coisas? Aleluia. Isso só acaba mostrando o que há dentro de nós. Um coração orgulhoso, egoísta, ciumento, invejoso e soberbo. Era isso que estava no coração de Penina. E quantas vezes nós entramos por esse mesmo lugar? E quantas vezes nós entramos nesse mesmo caminho? Porque estamos com raiva, feridos e amargurados. Pessoas feridas ferem. Pessoas amargas deixam ambientes amargos. E às vezes nós somos incapazes de nos colocar no lugar da outra pessoa, na dor da outra pessoa, e ver o que ela está passando. Então nós precisamos tomar o cuidado com o que nós estamos gerando dentro do nosso coração. Aquela que deveria ser amiga, agora ela é a inimiga. E ela estava lá todos os dias, tentando matar os sonhos de Ana.
Mas Deus sempre tem um escape para mim e para você. A Bíblia diz que Ana gerou um filho. E Ana gerou um filho com propósito. Ana não desistiu todos os anos. Mesmo não tendo o seu filho, ela subia para adorar. Ela era humilhada, mas ela estava lá. Ela era afrontada, mas ela estava lá. Ela não desistiu, ela continuou. E quantas vezes nós estamos pedindo coisas para Deus e não acontece, e nós nos sentimos humilhados e afrontados por Satanás, porque Satanás, ele vem nos afrontar todos os dias, mostrando, tá vendo? Você vai na igreja, você está orando, você está buscando, olha a sua vida como está. Está jejuando, não está acontecendo nada. Quantas vezes eu e você somos afrontados por Satanás? E ele incessantemente, ele tenta nos afrontar. Às vezes você recebeu uma palavra profética, uma profecia, e ainda não aconteceu. E nós começamos a olhar e achar que Deus nos abandonou, que nós fomos enganados, que não era Deus, porque aquilo não foi resolvido no tempo que nós queríamos, ou que no tempo que nós queremos, porque nós queremos as coisas no nosso tempo. E o tempo de Deus, ele é diferente do nosso tempo. A Bíblia diz que um dia para Deus é como 1000 anos para nós. Então o tempo para Deus, ele não é como o nosso. Então às vezes, para a gente 10 anos, para Deus continua sendo um dia. E a gente fica aflito. Sabe? Mesma coisa quando a gente precisa pagar uma conta ali e está chegando a hora, né? Agora tem Pix, tem várias outras coisas para pagar, mas vai fechar a lotérica, vai fechar o banco, eu não tenho dinheiro, e agora? E a pessoa começa a ficar aflito. E às vezes nós ficamos assim, porque nós não vemos chegar a bênção que Deus nos prometeu, porque passou os dias, os meses e nada aconteceu. Mas isso não quer dizer que não vai acontecer. Porque o tempo no céu e o tempo de Deus, ele é atemporal, não é o nosso tempo. Aqui o tempo na terra é um e o tempo no céu é outro. Satanás, o nosso adversário, o nosso acusador, ele fica todo o tempo tentando evidenciar o nosso fracasso, as nossas dores. Ele cutuca as feridas. Muitas vezes ele faz sangrar. Choramos, nos frustramos. E assim Penina fazia todos os anos. E Ana ficava acabada. E ela lá, cadê seus filhos? Veio adorar? Cadê os filhos? E quantas vezes nós estamos passando por essas situações? Sempre Satanás vai levantar uma Penina. Sempre ele vai levantar uma Penina para cutucar as feridas. Por isso nós precisamos levar as nossas dores aos pés do Senhor, para que nós possamos ser curados, para que nós possamos ser restaurados, para que isso não vire uma raiz de amargura. Satanás vai usar pessoas que muitas vezes era para ser seu apoio, que era para estar ao seu lado, para te humilhar, para te ferir e tirar do propósito de Deus. Ana ficou anos chorando com suas feridas, com suas dores, com os seus lamentos. Mas um dia, ela se levantou. E ali, a Bíblia diz que ela comeu. E ali, ela não comeu. Após o banquete, ela se levantou. Ela foi lá. Ela foi diante do altar do Senhor. E ali ela rasgou o seu coração. E ela clamou a Deus. E ela contou para Ele as suas dores, as suas feridas, as suas amarguras. Ela abriu o seu coração diante do Senhor. Ela tomou uma atitude. Enquanto Ana não tomou essa atitude, ela continuou sofrendo com as suas dores.
ela se posicionou rasgando o seu coração diante de Deus. Porque enquanto os outros anos ela não fez isso, nada aconteceu na vida dela. Mas quando ela decide ir diante do altar do Senhor e abrir o coração dela, Deus muda a história dessa mulher. E às vezes nós temos um posicionamento estranho diante das nossas dores e das nossas frustrações, das nossas decepções. Às vezes a gente fala assim: eu não vou falar nada, Deus já sabe. Deus sabe o que está acontecendo, Ele sabe a minha dor, Ele sabe o meu problema, Ele conhece tudo, Ele conhece todas as coisas. Mas para que nós sejamos curados, nós precisamos abrir nosso coração e falar para Ele: Senhor, eu estou aqui, está doendo, Senhor, dói aqui. Senhor, aquela pessoa, ela fez isso para mim, ela feriu o meu coração, eu estou com raiva, eu estou com dor, eu sinto isso, eu sinto aquilo. Nós precisamos ir diante do altar do Senhor e rasgar o nosso coração. Ele espera que eu e você possamos dar passos, que nós nos posicionemos para que Ele possa arrancar isso dentro de nós. Porque enquanto nós não nos colocarmos diante dEle, nós ficamos ali lamentando. Existem pessoas que às vezes ela quer que aquela dor fique ali para ela continuar remoendo aquela raiva, aquele ódio, porque é aquilo que faz ela se mover, é aquilo que move o coração dela. Existem pessoas que falam: eu não quero que essa dor saia daqui, porque senão eu vou esquecer, senão eu vou perder a minha motivação. Eu preciso ficar com raiva para que eu possa prosseguir. E infelizmente nós ouvimos muitas pessoas falarem isso. A pessoa quer lembrar daquela dor como uma vingança, como um ódio dentro do coração dela. E Satanás se aproveita disso. Ele se alimenta disso. A Bíblia diz que Ana chorou diante de Deus abundantemente. E depois que ela se rendeu a Deus, e que ela contou ali as suas dores, as suas frustrações, Eli chega ali perto dela, acha que ela estava bêbada. E a Bíblia diz que quando essa mulher rasga o coração diante do Senhor, Deus deu um filho para ela. Ele concedeu a graça dela de ser mãe. E ali ela faz um voto diante do altar do Senhor. Ela fala: Senhor, se o Senhor me der um filho. E ela ainda foi específica: varão, não vou passar navalha na cabeça dele. Ele não vai tomar vinho, ele vai ser para o Senhor. E se você continuar lendo, você vai ver o voto que ela fez. Porque ela estava gerando algo com propósito. Ela estava gerando algo que estava dentro do coração de Deus. E ali, quando ela rasgou o seu coração, o Senhor não somente arrancou aquela ferida, aquela amargura do coração dela, mas agora Ele abriu a madre dela para que ela pudesse gerar, para que ela pudesse ter um filho. Assim como Ana, nós precisamos ir para a presença do Senhor, rasgar o nosso coração, chorar, gritar se for preciso, até que Ele ouça, até que os céus se abram. Nós precisamos ser específicos naquilo que nós queremos. Às vezes eu brinco, falo assim: você pediu um Fusca para Deus? Não que eu tenho nada contra Fusca. Ele vai te dar um Fusca. Se você pedir uma BMW, Ele vai te dar uma BMW. Você tem que ser específico no que você está pedindo para Deus. E Ana ficou na presença de Deus ali chorando, clamando. E o profeta Eli olha, ele observa ela ali. E ele vai até ela e fala: até quando, mulher, você vai ficar bebendo? E ela falou: não, eu sou uma mulher amargurada, eu não estou bêbada, eu sou uma mulher ferida do meu coração. E muitas vezes as pessoas que estão ao nosso redor não vão entender o que está acontecendo conosco, também nos julgam.
pelas nossas aflições, pelas aflições da nossa alma, não sabe o que nós estamos gerando, não sabe o que está acontecendo dentro de nós, e às vezes fala assim: o que está acontecendo ali? O que aquela pessoa tem? Mas nós estamos gerando a vontade de Deus dentro de nós. Todas as vezes que nós estivermos posicionados, vão levantar pessoas para falar, vão levantar pessoas para nos acusar. O profeta Eli, naquele momento, ele não entendeu o que estava acontecendo com Ana. Mas ali diante do altar do Senhor, ela estava gerando Samuel. Ali ela estava trazendo o que estava no coração de Deus para a nação de Israel. E o Senhor estava olhando para ela, contemplando as lágrimas dela. O Senhor estava movendo em favor daquela mulher. Aquela mulher estava gerando um profeta para a nação de Israel. Ali havia um propósito de Deus. Naquele momento, os céus se abriram em favor daquela mulher. O Senhor estava contemplando os desejos do coração de Ana. Nós precisamos ir para a presença do Senhor, rasgar os nossos corações, para que Ele arranque toda dor, toda frustração, toda decepção. Enquanto Ana chorava, ela dizia: se o Senhor realizar o desejo do meu coração, o meu filho vai te servir. O desejo de Ana era ser mãe. E ali ela fez um voto, ela falou: Senhor, se o Senhor me der um filho homem, quando ele desmamar, eu vou trazer ele aqui. Ele não vai ficar comigo. Ele vai ficar aqui com o profeta para te servir. O sonho do coração dela era poder gerar, mas ela não gerou qualquer coisa. Ela gerou um homem segundo a vontade de Deus. Ela gerou um profeta para nações. Ela gerou um homem que mudou e fez histórias. Esse é o sonho do coração de Deus para mim e para você. Que nós possamos gerar a vontade dEle. Que nós possamos gerar o que está no coração dEle. E Ana gerou Samuel. E muitos de nós não temos a coragem que Ana teve. Ela queria tanto um filho. E o Senhor deu esse filho para ela. E a Bíblia diz que quando ele foi desmamado, ela levou. E ela deixou ele com ele. Imagina, você sonha tanto com algo, o desejo do seu coração, e a hora que o Senhor te dá, você fala: está aqui, Senhor, é seu. Será que nós teríamos essa coragem? Eu acredito que muitos de nós não teríamos, porque nós trocamos por muito menos. Nós trocamos aquilo que o Senhor nos dá por muito menos. E às vezes nós fazemos votos com o Senhor e nós não cumprimos os nossos votos com o Senhor. Quantos de nós nos perdemos depois que nós recebemos a bênção? Esquecemos de Deus, nem lembramos mais. Muitas vezes nós estamos gerando coisas, filhos, sem o propósito, e continuamos frustrados, decepcionados, porque nós não estamos alinhados à vontade de Deus. Geramos as coisas para fazer a nossa vontade, e muitas vezes essas coisas nos afastam de Deus, porque nós estamos gerando na nossa alma. Mas Ana gerou Samuel com um propósito. E Samuel foi um grande profeta e juiz para a nação de Israel. Nós precisamos gerar a vontade de Deus. Assim como Ana, que nós possamos dar a luz a coisas grandes para o reino de Deus, que façam diferença, que mude histórias. Mulheres estéreis. Quando nós olhamos para a Bíblia, tantas mulheres que eram estéreis, e que Deus as abençoou, abriu a madre delas, e elas geraram homens que fizeram a diferença. Quando nós olhamos
Ana gerou a Samuel. Raquel gerou a José do Egito, ela também era estéril. Sara era estéril, gerou a Isaque. Isabel gerou a João Batista, pessoas que fizeram diferença, porque essas mulheres geraram com propósito, geraram a vontade de Deus, não geraram para ser melhor que as outras, ou para serem realizadas somente como mães, mas sabiam o que estava gerando. Nós precisamos entender que nós estamos aqui nesta terra para gerar a vontade de Deus, para gerar o que está no coração de Deus. E hoje o Senhor está tirando esterilidade da vida de muitas pessoas. Tudo aquilo que estava seco na sua vida, hoje começa a brotar, hoje começa a gerar vida. Eu não sei quais as áreas da sua vida que estão estéreis, mas eu sei que o Senhor está aqui hoje para mudar a história da sua vida e tirar você desta área de esterilidade e fazer com que você brote, com que você frutifique aonde você está. Que você gere a vontade de Deus. Quando Ana desmamou a Samuel, assim como ela havia prometido, ela levou ele no templo e ela deixou lá. Ana voltou e cumpriu o propósito dela, o voto que ela havia feito com Deus. E nós precisamos cumprir os nossos votos com o Senhor. Não esquecemos daquilo que nós prometemos para Deus, porque quando nós estamos aflitos, quando nós estamos agoniados, desesperados, nós vamos lá e fazemos voto com Deus. Senhor, se o Senhor me der aquele trabalho, eu vou te honrar. Se o Senhor me der aquela casa, Senhor, eu vou te servir. Eu vou receber. Senhor, se o Senhor me der aquele carro, eu vou para a igreja, eu vou. Se o Senhor me curar, eu vou te servir. Se o Senhor me der um filho, se o Senhor me der um casamento, Senhor, vai ser sobrenatural e eu vou te servir, porque eu vou te adorar, porque o Senhor fez na minha vida. Aí a gente recebe. Aí a gente pega o nosso carro. Aí a gente só vai passear, só vai viajar. Cadê Deus? Não sei mais nem onde está Deus. Casa, imagina, os outros vão vir na minha casa sujar, fazer bagunça? Não. Filho, tem que cuidar do meu filho. Às vezes nosso filho vira nosso Deus. Casamento. E nós vamos deixando Deus em segundo plano. O trabalho, eu ia te honrar, Senhor, mas agora não dá, tem muita conta para pagar. E nós esquecemos daquilo que nós fizemos voto com o Senhor. Mas há algo poderoso na nossa obediência, em tudo aquilo que nós fazemos e que nós cumprimos. E o Senhor concede o desejo do nosso coração. E nós nos perdemos com a nossa bênção. Precisamos tomar cuidado. Porque aí nós começamos, não tem tempo, porque eu estou cansado. Senhor, me dá um trabalho. Aí o Senhor dá o trabalho, mas eu estou cansado, trabalhei tanto, preciso descansar. O filho, mas o filho não dorme de noite. Eu preciso descansar. E a gente vai arrumando várias desculpas para não cumprir o voto que nós fizemos com o Senhor. Nós nos perdemos com a nossa bênção. Perdemos. Não tinha propósito. Precisamos tomar cuidado com aquilo que tem tomado o lugar de Deus na nossa vida. Quando nós olhamos para Ana, Ana não reteve a bênção dela. Ana pegou a bênção e disse: Senhor, está aqui. Nós precisamos ter a atitude de Ana. Senhor, está aqui. Eu te entrego. Eu gerei. Agora eu não sou mais estéril. O Senhor me deu o prazer de ser mãe. Eu realizei o meu sonho. Mas quando nós olhamos, como Deus é. E Ana, ela devolve ali. E a Bíblia diz que todos os anos, quando Ana ia, ela fazia uma túnica para Samuel.
E ela recebia uma palavra. E ela gerava outro filho. Todos os anos, quando ela chegava lá, ela recebia uma palavra. E ela voltava no outro ano com outro filho. E o Senhor deu vários filhos para ela. O Senhor deu vários filhos para ela, porque ela entregou. E quantas vezes nós estamos retendo aquilo que o Senhor tem nos dado, porque nós queremos para nós. Nós retemos aquilo que é do Senhor e perdemos o melhor de Deus. O coração dessa mulher se alegrou. E todos os anos, o Senhor abria a madre dela novamente. Como o Senhor é poderoso. Quando nós andamos em obediência, o céu se move ao nosso favor. Quando nós andamos em obediência, as coisas começam a acontecer. E às vezes nós olhamos para a vida das pessoas e nós falamos, por que as coisas acontecem ali e não acontecem aqui? Por conta da obediência. E muitas vezes a nossa desobediência tem nos tirado do lugar que o Senhor tem para nós. Mas que nessa noite nós possamos nos alinhar à vontade do Senhor. Não importa quantas peninas tem te afrontado. E quanto tempo você tem clamado. E quanto tempo você tem buscado. E você não tem visto a resposta. Rasgue o seu coração diante do Senhor. Diante da presença do Senhor. Busque a Ele de todo o seu coração. Mas nunca esqueça que Ele é poderoso para cumprir tudo aquilo que Ele te prometeu. Ele é fiel. Quando você é fiel com Ele, Ele é fiel com você. Gere dentro da vontade de Deus. Ana gerou Samuel para o reino de Deus. Que você possa gerar segundo a vontade de Deus. Gere os sonhos de Deus dentro de você. Vamos nos colocar em pé. Porque quando você gerar a vontade de Deus, Ele vai realizar os desejos do seu coração abundantemente, assim como Ele abençoou Ana. E Ana todos os anos, ela voltava com outra bênção. A bênção dela foi abundante, não foi uma bênção pequena, porque quando Deus deu a Samuel e ela entrega ali, e o Senhor começa a encher ela de filhos, e o Senhor vai abençoando a vida delas, porque a bênção do Senhor sobre a minha e sobre a sua vida, ela é abundante. Ela não é somente aquilo que a gente pede, mas é além daquilo que nós pedimos, porque nós estamos gerando para o reino de Deus. Nós estamos gerando a vontade de Deus. Aleluia. Eu não sei qual é a área da sua vida que você precisa que o Senhor entre com providência. Eu não sei qual área da sua vida que está estéril, mas eu sei que é uma presença do Senhor muito forte aqui. E o Senhor, Ele faz segundo a demanda do seu coração. É você que coloca a demanda em Deus. E as coisas acontecem quando você coloca essa demanda. Eu não sei o quanto você deseja que Deus mude a sua vida. Eu não sei o quanto você deseja que Deus toque nessa área da sua vida. Mas Ana colocou uma demanda muito grande diante do altar do Senhor. E Deus mudou a história da vida dela. E Ele quer mudar a história da vida dela, da sua vida nessa noite. Ele quer mudar a história da sua vida nessa noite. O Senhor quer tocar nas áreas de esterilidade da sua vida. Ele quer te fazer você romper. Ele quer fazer que você cresça, que você seja frutífera onde você está. Eu não sei qual é a área que você precisa. Eu não sei se é no seu casamento, se é financeiro, eu não sei se é material, se é espiritual, mas eu sei que a presença do Senhor está aqui. Eu sei que há uma unção nova do Senhor aqui. Há um óleo novo sendo derramado aqui. E se você quiser, esse é o seu tempo de receber, mas rasgue o seu coração diante do Senhor. Fale para Ele, assim como Ana rasgou o coração. Rasgue o seu coração diante do Senhor. Feche os seus olhos.
Clame ao Senhor, entregue a Ele essa área de esterilidade da sua vida. Oh, chorabadarabaxuriandarabás. Riandarabás, sobrocondorobaxuriandarabás. Riandarabaracoceiandaramarabachuriandarás. Robaxuriandarabás. Eu volto em tua presença. Aos teus pés é onde eu quero estar. Em meio à tua santidade. Vamos, agora é hora de você e o Senhor. Fale para Ele o que você precisa. Ele sabe o que você precisa, mas Ele espera que você abra o seu coração. Ele espera que você abra a sua boca e que você fala para Ele aonde está doendo, aonde está seco na sua vida, o que está estéril na sua vida, que precisa ser mudado, que precisa ser transformado. Ele quer derramar do rio dele esse óleo novo. Vamos. Estou brocondorobachuriandarás. Rabababaraca choreandarabarabaxuriandarabás. Por viver em Rocotobrocontorobachuriandarabás. de coração. Rabadarabaxuriandarabababababá. Eu abro meu coração a ti. E um lamento por viver só pra mim mesmo. E lamento por não viver no seu exemplo. E leva-me ao primeiro amor. Eu abro meu coração a ti. Não vim atrás de bênçãos, e Jesus não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer, só quero a ti. Lamento por viver só pra mim mesmo. Lamento por não ver o seu sustento. Leva-me ao primeiro amor. Eu abro o meu coração a ti. Eu vejo uma pessoa aqui, é como ela carregasse um caixão nos seus ombros, um caixão de defunto, e ela carrega um peso dentro dela, é como ela se dissesse assim: não tem mais jeito, isso não tem mais jeito. Mas eu quero te dizer que o Senhor é o Senhor que ressuscita sonhos. É Ele que ressuscita. Assim como Ele ressuscitou um dia, Ele ressuscitou Lázaro. Ele pode transformar a história da sua vida. Ele ressuscita os seus sonhos. Aonde você tem enterrado os seus sonhos, hoje o Senhor ressuscita os teus sonhos. Hoje Ele te tira deste lugar e Ele te chama para fora. Assim como Ele chamou Lázaro para fora, Ele chama você para fora. Sai para fora deste lugar agora, deste lugar de morte, deste lugar de frustração, deste lugar de decepção. O Senhor te chama para a vida, para que você possa brilhar, para que você possa realizar os sonhos dele aqui. Há um tempo de Deus sobre a sua vida. Há um tempo de Deus aonde Ele quer florescer sobre a sua vida. Shobrocondorobachuri andarabás. Riandarabachuri candarabachere andarababás. Além de ti, Oh Espírito, nada mais e nada mais, nada além de ti. E
só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti, só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti. Eu vejo que o Senhor, Ele derrama nessa noite sobre a vida de algumas pessoas uma unção de prosperidade. Há uma unção de prosperidade sendo liberada sobre algumas vidas aqui nessa noite. Estenda a sua mão para frente. Pai, em nome de Jesus, eu declaro que essa porção do Senhor seja liberada sobre a vida dos seus filhos. E em nome de Jesus, tudo aquilo que o Senhor tem, ó Pai, onde a terra era seca, Pai, que possa brotar agora, que esse seja um tempo da sua unção, que esse seja um tempo, Senhor, de multiplicação, que esse seja um tempo, Senhor, aonde as sementes frutificarão. E eu declaro e eu os abençoo nessa noite, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E nada mais, e nada mais, nada além de ti, só quero a ti, e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Aqueles que muitas vezes entregam tudo para receber algo maior. Muitas vezes o nosso tudo para nós parece tanta coisa, mas quando perante Deus, diante de tudo aquilo que Deus pode nos dar, é infinitamente pouco. Amém? Neste momento sagrado somos convidados à mesa do Senhor. E essa ceia não é um ritual vazio, mas uma celebração viva da graça de Deus, manifesta em Cristo Jesus. E estamos aqui não porque merecemos. Às vezes achamos que somos tão merecedores, mas não, mas porque fomos alcançados pelo amor imerecido do Pai. A ceia do Senhor, ela é um memorial, ela é comunhão, ela é esperança, ela é memorial porque nos lembra da cruz onde o sangue foi derramado e o corpo foi moído por amor a vocês, por amor a nós. Ela é comunhão porque ao partirmos o pão declaramos nossa união em Cristo e com irmãos. É esperança porque fazemos isso até que Ele venha, crendo que um dia cearemos com Ele na glória. Aleluias. Jesus, na noite em que foi traído, partiu o pão com os seus discípulos, mesmo sabendo o que estava prestes a acontecer, mas Ele decidiu amar até o final. Foi uma decisão. E agora Ele nos chama a celebrar, a nos lembrar, não de forma superficial, mas com um coração quebrantado e com reverência e profunda gratidão. E antes de tocarmos no pão, antes de pegarmos o cálice, que olhemos para dentro de nós, peçamos ao Espírito Santo que sonde o nosso coração. Não é apenas um momento simbólico, é um ato de fé, de esperança, de crer realmente que tudo que falamos e ouvimos aqui é o que nos faz caminhar. Não é apenas um momento simbólico. E quem come e bebe indignamente sem discernir o corpo de Cristo traz juízo para si. É o que diz em 1 Coríntios capítulo 11, 29. Portanto, aproximamos com humildade, com fé
e com temor. E lembre-se, foi por mim e por vocês que Ele se entregou. Amém? Eu queria te convidar agora a sair do teu lugar, a vir pegar o pão, pegar o cálice e voltar e esperar para fazermos este momento juntos. Pela minha vida, Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça e fala do amor do Pai que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigo de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos lava dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Amém. Agora que você está com o pão e o cálice, queria que vamos orar. Eu queria te convidar a parar por um instante e refletir. Se há pecado não confessado, se há feridas, se há frieza espiritual, é hora de arrependimento. É hora de nos colocarmos na presença do Pai. É na hora de um acerto teu com o Pai. Feche seus olhos, vamos estar orando. Faça a tua oração com Ele agora. Esse é o momento de você falar com o Pai, de você colocar as suas incertezas, as suas dúvidas, os seus pecados diante do Pai e pedir perdão. Este é o momento de reconciliação. Este é o momento de você colocar as suas esperanças nele novamente e dizer: Pai, eu confio em Ti, mas eu errei. Senhor, obrigado pelo sacrifício na cruz, Senhor. Vai falando com o Pai nessa hora, Senhor. Olha para dentro de mim, Senhor, e me ajuda, Senhor. Olha para dentro de mim, ó Pai, e pega em minhas mãos, porque eu preciso de Ti. Pai, olha para dentro de mim, Senhor, e me faz ser diferente, Pai. Olha para dentro de mim, ó Pai, e me leva, ó Pai, a lugares onde eu nem imagino, mas eu sei que o Senhor já preparou para mim, Pai. Mas eu preciso de Ti, eu preciso da Tua direção, Pai. Me ajuda, eu me arrependo, ó Pai. Eu não quero mais fazer tudo aquilo que eu tenho feito, porque agora, ó Pai, eu sei que eu tenho a Ti. Eu sei que o Senhor é comigo. Eu sei que não há nada que o inimigo possa contra a minha vida. Pai, nessa hora eu me arrependo, nessa hora eu me entrego, nessa hora, Pai, eu confesso, eu entrego a Ti, Senhor, tudo aquilo que tem me afastado, todas as feridas, ó Pai, no meu coração agora, Pai. Venha com o Teu óleo, ó Pai, venha com o Teu óleo, toque sobre essas feridas, Senhor. Tu conhece, Tu sabe os que eu tenho pedido, tenho clamado, ó Pai, no meu secreto, Senhor. Fale com o Pai nessa hora. É o Teu momento com o Pai, é o Teu momento com Ele, é a Tua reconciliação com o Pai, é a Tua entrega a Ele. Talvez você precise entregar algo para Ele, então é hoje que Ele pede. Oh, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado pelo Teu sacrifício. Amém.
arrependimento. A ceia nos leva a isso. Arrependei-vos. Porque não tem como nós termos esperança se nós continuarmos caminhando com nossas vidas tortas. Amém? Então que hoje você tenha tido esse encontro. Amém? Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. E comamos todos. E do mesmo modo, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comeste este pão e bebeste este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por tudo o que Ele fez por mim e por você, por todo o sacrifício, por tudo aquilo que Ele tem para nós, em memória dEle, bebamos todos. Aleluias, aleluias, aplauda o Senhor, de Jesus. Aleluias, porque Ele vive. Fazemos isso porque cremos que Ele vive, porque Ele é o Deus vivo, Ele é o Deus vivo, e nós cremos nele, nós cremos que Ele voltará, nós cremos nele. Pai, nós cremos em Ti, Senhor, nós cremos em Ti, Senhor. Nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigo de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. aleluias. Ele ressuscitou. Sabe que essa verdade muitas vezes vem em dúvida em nosso coração, mas Ele ressuscitou. E da mesma forma que Ele ressuscitou, Ele voltará. Que você creia nisso. Nós decidimos ser cristão, decidimos acreditar, confiar e entregar nossa vida a Ele. Amém? Queria convidar você a ficar de pé. Nós vamos estar encerrando. Terça-feira, nosso altar de adoração. Amém? Quarta-feira vai ter? Quarta-feira tem um curso com a pastora Tina. Que hora? Às 16 horas. Amém? Então estenda suas mãos. E que a graça do Senhor Jesus e que o amor do Pai e a doce consolação do Espírito Santo seja na vida dos seus filhos hoje e para todo sempre, e diga amém. Amém. Aplauda o Senhor. Aplauda o Senhor bem forte, bem forte. Está encerrado. Mas não saia sem abraçar alguém que está do teu lado, declarar sobre a vida dele. Eu sempre falo isso porque isso é toda a diferença, é a palavra. Nada além do sangue, nada além do sangue